paz do Senhor a todas as mais mulheres e desde já um feliz aniversário por este trabalho fantástico e que possa alcançar cada vez mais mulheres. Deus vos abençoe ricamente e quero desde já também agradecer à irmã Eunice Pocinho por este privilégio de poder partilhar convosco algo que eu gosto muito, que é falar sobre a família e principalmente sobre o casal em si. E este desafio hoje para mim é fantástico, é desafiador, porque é algo que nós devemos ter atenção diariamente também e nós conseguimos como mulheres. Antes de tudo, então, gostava de ler convosco a palavra de Deus em Provérbios 31, no versículo 26, e que fala acerca da mulher e diz assim: ela abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Uma mulher que abre a sua boca com sabedoria. E a sabedoria é prática, a sabedoria de Deus é possível ser encontrada quando nós a procuramos e a desejamos para o nosso coração. A sabedoria de Deus, ela constrói e não destrói. Ela constrói, ela edifica. Então, se nós levarmos a sabedoria para o diálogo com o nosso marido, nós vamos construir. Porque um casamento, ele também se constrói com o diálogo. É no diálogo que nós tiramos coisas, pomos coisas, restauramos, não é? Construímos. É muita coisa. O diálogo é essencial para um casamento. Por isso é necessário manter o diálogo no casamento e um bom diálogo, um diálogo sadio. Uma das coisas que nós devemos evitar, sem dúvida, é a Torre de Babel no nosso casamento. Cuidado, quando ao longo dos anos, por causa de muitas outras circunstâncias, começa-se a criar uma Torre de Babel no casamento. O que eu quero dizer com isto? Uma confusão de línguas, onde, por mais que se fale, ninguém já se entende. Então, nós temos que, a cada dia, nós dialogarmos e percebermos um ao outro, para conseguirmos edificar, para conseguirmos levar o nosso casamento a bom porto e seja forte, não é? Mesmo quando vêm aquelas intempéries, possamos estar juntos, unidos, caminhando para a glória de Deus. E eu gostava de, antes de falar dos 5 pontos, de lembrar uma expressão que eu um dia li e que gostei muito. Alguém que dizia que nós devemos ser exploradoras de tesouros nos solos da pessoa a quem amamos. E essa pessoa falava sobre o diálogo que uma esposa pode ter com o seu marido. Quando nós vamos conversar, nós devemos ser exploradoras de tesouros, não é? No coração do nosso marido, descobrir as coisas belas, não é? Que eles têm e tirar de lá de dentro cá para fora. Então, como primeiro ponto, conhece os tempos certos para dialogar com o teu marido. É muito importante isto. Nós precisamos de conhecer qual é o momento certo para nós termos alguma conversa com ele. Porquê? Porque há momentos em que eles podem não estar disponíveis, estão cansados, e há momentos simplesmente porque eles não estão lá, não é? Então nós precisamos de escolher aquele tempo certo, bem como também o lugar certo para conversarmos. Há lugares que, como na mesa, à refeição, nós podemos dialogar com os nossos filhos, com toda a gente, com os nossos maridos ali. Mas há conversas, há diálogos que nós devemos ter no nosso quarto, na nossa intimidade, como também ao irmos tomar um cafezinho e estarmos juntos e ali também podermos dialogar alguma coisa sobre algum assunto que nós precisamos debater ali. Então, nós temos que perceber isto. Há momentos certos, tanto para ele como para nós, e veremos isso mais à frente, para nós termos um bom diálogo, está bem? Como segundo ponto, faz com que o diálogo não seja superficial. Uma das coisas que eu tenho reparado em muitos casais é que ao longo dos anos de casados, eles vão perdendo a profundidade dos seus diálogos. Os diálogos começam a ser superficiais. Tudo começou com bons diálogos em que eles expunham os seus sentimentos, as suas frustrações, as suas alegrias, os seus sonhos, mas ao longo dos tempos, por causa das muitas coisas que a vida traz ao casal, não é? Começa a haver um diálogo superficial e isto faz com que o casal, prestem atenção, isto faz com que o casal comece a afastar e até a deixar-se de se conhecer, porque no casamento há fases em que nós vamos amadurecendo e começamos a ver as coisas de outro prisma e nós precisamos de dialogar sobre isto, de expormos aquilo que sentimos, tanto ele como nós, e aquilo até que nós sonhamos e aquilo que nós pretendemos fazer.
haver. E quando isto deixa de haver, começa a haver um fosso, a criar-se um fosso no casal. Então é muito importante que tu, como esposa, não deixes que o diálogo seja superficial. Até que muitas vezes os homens têm uma dificuldade enorme de falar dos seus sentimentos. E é necessário nós ajudarmos, não é? Com paciência, com amor, não porque tem que ser, ajudarmos a que eles possam consigam verbalizar aquilo que sentem. Terceiro ponto: dá espaço para que o teu marido coloque a sua opinião. Há mulheres que querem conversar com o seu marido, mas elas conversam, elas falam e não deixam espaço para eles porem a sua opinião. E isto é entediante, não é? Falar muito e muito cansa e faz com que o teu marido, não é? Faz com que o teu marido deixe de te ouvir. O falar muito transforma o diálogo no monólogo, porque ele depois já não está lá. Então é muito importante que tu também cries e deixes que ele ponha a sua opinião. Ele tem direito a isso, de colocar a sua opinião. Respeita a sua opinião. Ouve, fica calada quando ele colocar a sua opinião. E mesmo que não concordes com ela, respeita-o. Críticas excessivas num diálogo inibem o outro. Isto que eu te estou a dizer, de dar espaço a ele, quando nós falamos muito e não damos esse espaço, estamos a faltar ao respeito, mas também estamos a empurrar o nosso marido para que ele não tenha mais prazer em conversar connosco, porque ele já sabe que não vai conseguir, não tem tempo, não tem espaço para pôr aquilo que ele pensa, para colocar na mesa aquilo que ele pensa, aquilo que ele deseja também. Não entres também numa atitude de que sabes tudo e que tu tens razão. Cuidado com isso, está bem? Vamos ser moderadas. Quarto ponto, presta atenção quando ele fala. E aqui, olha, os ouvidos e os olhos são essenciais. Presta atenção quando ele fala. Quando ele fala, olha para ele, porque eles precisam disso, nós também. Nós gostamos de, quando estamos a conversar, que a pessoa esteja a olhar para nós. Porquê? Porque percebemos que a pessoa está atenta a nós. Então, olha para ele, mas também escuta-o de verdade. Escuta aquilo que ele está a dizer. Até que, com a nossa sensibilidade, nós vamos perceber que por trás das suas palavras pode haver muito mais e nós vamos conseguir ajudar, não é? E nós vamos conseguir ter a resposta certa, a atitude certa, para conseguirmos levar avante alguma situação. E quando falo levar avante, não é a nossa maneira de ver, não é isso, mas levar avante um projeto, alguma coisa que é em conjunto. Então nós devemos ficar sensíveis, é preciso nós olharmos para eles e darmos ouvidos a eles. Isto é necessário. Quando uma mulher deixa de prestar atenção quando o seu marido está a conversar, é empurrar o seu marido para outras pessoas que vão lhes dar ouvidos e que vão estar com os olhos todos em cima a ouvir o que ele está a dizer. Cuidado com isso. Ser sábia também. Quinto, tem cuidado contigo mesma. Tem cuidado quando tu estás zangada. Se estás zangada, é melhor não conversares naquele momento, tá bem? E eu creio que todas nós temos esta experiência. Tem cuidado contigo mesma, com os teus temores, quando tu levas os teus medos para o teu diálogo com o teu marido. Eu conheci casais que as esposas tinham tantos medos de tanta coisa, que sufocam o marido. Criam uma certa fragilidade e criam um certo também pavor no marido, não é? De que ele tem que estar sempre lá em cima para poder ajudar. Cuidado quando tu levas esses temores também constantes e exagerados para o teu diálogo. E por fim, cuidado também, tem cuidado contigo mesma quando tu levas os teus fantasmas do teu passado para o teu diálogo. Cuidado com isso, para que esses fantasmas também não se tornem aterrorizadores a ponto de afastar o teu marido do diálogo. Conclusão, estas 5 atitudes, se nós prezarmos nelas, se nós primarmos nelas, nós vamos conseguir dialogar melhor com o nosso marido. Não vamos permitir que haja entre nós ao longo dos anos de um casamento, que haja um desconhecimento. Há casais que chegam ao fim de tantos anos casados e dizem: já não te conheço. Porquê? Porque deixaram de saber dialogar de uma forma saudável, com sabedoria, construtiva. E se nós ouvirmos
ouvimos casais que também já têm longos anos de casados e que são casais que são de exemplo para nós, aquilo que nós vamos perceber neles é que eles sempre souberam dialogar, independentemente das circunstâncias que viveram, dos momentos que passaram, eles souberam dialogar. É muito importante, principalmente, saberes dialogar nos momentos de crise, mas também é importante saberes dialogar no dia a dia com o teu marido e nada de conversas superficiais. Deus te abençoe e que, na verdade, estas 5 atitudes te possam ajudar a partir de hoje. Amém.